Boas noites, estamos retornando agora o segundo bloco da nossa entrevista com o professor Francivaldo Alves Nunes. Estamos aguardando apenas o Francivaldo entrar de novo aqui conosco para darmos sequência à nossa entrevista. Lembrando que o primeiro bloco já está publicado no IGTV, já está disponível no IGTV do canal @Maia Historiador Entrevista. E nós vamos agora dar início ao segundo bloco, que também será ao seu final, após o seu encerramento, será gravado também e disponibilizado no IGTV do @Maia Historiador Entrevista. Também quero convidar vocês para a nossa próxima live, nossa próxima entrevista, na quinta-feira que vem, no dia 9 de julho, neste canal, às 20 horas. Nós, então, estamos indo já para o terceiro mês do Maia Historiador Entrevista. Iniciamos nossas entrevistas no mês de maio e com o professor José Alves de Souza Júnior, que também está aqui nos assistindo, que foi o nosso primeiro entrevistado. Pois bem, nós vamos apenas aguardar agora o professor Francivaldo para continuar a responder as nossas perguntas. Fiquem atentos que nós faremos, ao longo deste segundo bloco, o sorteio do livro Escravidão Negra e Abolicionismo no Grão-Pará, século XIX, livro recém-lançado pela editora Paco, organizado pelo GEPEAM, Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Escravidão e Abolicionismo na Amazônia. Vamos ver aqui então, se o professor Francivaldo já está aqui conosco, para que nós possamos adicionar. Ainda estamos aguardando o retorno do professor Francivaldo. Agora está chovendo, caindo uma chuva. Espero que não atrapalhe a nossa conexão, né? Mas caso venha a atrapalhar, nós reconectamos, sem problema nenhum, como já fizemos de outras vezes aqui neste programa. Então, apenas aguardando aqui o nosso convidado voltar a estar conosco aqui no nosso palco virtual, né, online. Lembrando então que o nosso programa sempre será às quintas-feiras, às 20 horas. Temos já as primeiras perguntas aqui, e uma das perguntas que o Atos faz aqui, aluno de História da Graduação em História do Campus de Ananindeua, nós vamos fazer também ao professor Francivaldo. Então, eu acredito que você se sentirá contemplado em sua pergunta, na resposta do professor Francivaldo, que é uma das perguntas que temos para fazer ao professor Francivaldo, que é justamente a que você nos coloca aqui no chat. Muito obrigado, Atos, pela sua pergunta. Apenas aguardando o reingresso do professor Francivaldo, talvez esteja com alguma dificuldade, mas vamos aguardar o seu reingresso para continuarmos nossa entrevista, né? Então, só mais um minuto, por favor. Estamos aguardando, ao tempo que as pessoas também estão reingressando, voltando a ficar online conosco. Lembrando que na próxima quinta-feira também vamos ter sorteio de um outro livro. Nós vamos fazer o sorteio de uma outra publicação na quinta-feira. Não será o mesmo livro sorteado hoje. Então vamos ter sorteio de um outro livro que também teve um lançamento recente, né, e que será ofertado para nós na próxima quinta-feira. Aguardando aqui o professor Francivaldo. Vamos ver se ele já está aqui. Também convidamos as pessoas que nos assistem, nós temos algumas
das pessoas, amigas e amigos argonautas que nos assistem desde o primeiro programa, ainda em maio, têm assistido sempre os nossos programas. E também aos que assistem a partir de hoje ou de alguns programas para cá, nós pedimos que vocês também, caso queiram e se sintam à vontade, possam gravar pequenos vídeos falando sobre o programa ou possam mandar mensagens que teremos todo o prazer de publicar no nosso canal Maia Historiador Entrevista, @Maia Historiador Entrevista. Muito importante para nós esse feedback. E caso estejam gostando do programa, também pedimos que compartilhem e divulguem o programa em suas redes sociais. Também é muito importante para nós saber que este programa, que é pensado uma conversa sobre historiadores, falando sobre a importância da história, do trabalho do historiador e da sua trajetória e sua formação acadêmica, mostrando o quanto é importante para nós a figura do historiador e do trabalho e da própria história, e também mostrando que nós estamos aqui fazendo uma conversa com historiadores, como eu gosto de dizer, para além do Lattes. Nós não somos apenas, como historiadores, o que o Lattes conta. Temos toda uma história por trás das informações do Lattes, e é isso que nós gostamos de trazer para o nosso palco de entrevistas, a nossa formação como pessoa e como profissional. Vamos ver aqui se o professor Francivaldo já conseguiu reentrar aqui conosco. Então, vamos lá. Ver aqui se ele já está aqui conosco. Vamos olhar aqui. Só um minuto. Vocês a conexão está boa para vocês? Por favor, informem se está tudo ok a conexão, se estão conseguindo nos ver e ouvir. Estamos aguardando aqui o professor Francivaldo. Um momentinho. Vocês estão recebendo o nosso sinal? Estão me vendo e ouvindo? Né? Ok, temos resposta positiva, então muito bom. E ainda bem. Vou aproveitar então e fazer as regras do sorteio. Veja só, vou fazer uma pergunta e a primeira pessoa pelo chat que responder a pergunta de forma correta, não basta ser o primeiro a responder, tem que estar a resposta correta, receberá o livro. A pessoa que for ganhadora do livro, por favor, vai entrar em contatos conosco pelo direct do nosso @Maia Historiador Entrevista ou então, se já tiver o nosso contato, entrar em contato conosco também, porque às vezes é uma pessoa conhecida nossa, às vezes não. E aí nós vamos falar sobre a entrega e combinar os prazos de entrega do livro. Ok? Então, enquanto aguardamos aqui o retorno do professor Francivaldo, acredito que esteja, devido à chuva, com algum problema de conexão, mas estamos aqui aguardando o seu retorno para dar continuidade à entrevista. Nós vamos, então, aproveitar este momento para fazer a pergunta. Já podemos, então, fazer a pergunta e vocês fiquem atentos para responder. Então, a pergunta é: em que ano o professor Francivaldo Nunes ingressou na Universidade Federal do Pará para fazer a graduação em História? Repito, em que ano o professor Francivaldo Nunes, Francivaldo já está aqui conosco, em que ano o professor Francivaldo Alves Nunes ingressou na Universidade Federal para fazer a graduação em História? Atos já respondeu, foi o primeiro a responder, em 1995. Vamos aproveitar aqui que o professor Francivaldo já está aqui conosco para dizer se a resposta está correta. Vou adicionar o professor Francivaldo, um momento apenas, adicionando o... Vamos aguardar o sinal do professor Francivaldo. Né? Já temos aqui uma outra pergunta para o professor Francivaldo. Olá, Francivaldo, está me vendo e ouvindo?
Estou sim, estou vendo e ouvindo bem. Em que ano você ingressou na graduação em História da Universidade Federal do Pará? Foi em 1995. Ok, Atos, você acabou de ganhar um exemplar do livro Escravidão Urbana e Abolicionismo. Depois combinamos com você a entrega deste exemplar. Professor Francivaldo, prazer revê-lo aqui durante o nosso segundo bloco. Vamos dar continuidade à nossa entrevista. Por que você resolveu fazer o mestrado e estudar o tema das colônias agrícolas como objeto de investigação de sua dissertação? Teria a escolha desse tema algo a ver com a história de sua família ligada ao meio rural? Tem sim. Mas eu atribuiria também a minha experiência de pesquisa na graduação. Né? Eu fiz uma pesquisa sobre a presença de imigrantes, e aí eu atribuo essa pesquisa inicial também à minha trajetória vinda para Belém. Eu fiz uma pesquisa sobre a trajetória dos migrantes, na verdade, cearenses em Belém no meados do século XIX, a partir mais ou menos de lá para a década de 70, 80 do século XIX. E eu queria entender a presença desses imigrantes, em que eles atuavam, a forma como eles circulavam na cidade, né, as relações de trabalho e companheirismo e solidariedade que eram estabelecidas, né? E aí eu trabalhei com algumas documentações, né, importantes para mim. Foram os relatórios de governo, né, naquele momento. Não havia ainda aquela base de dados dos relatórios de governo que hoje a gente tem, né, pode baixar tudo na internet. A gente tinha que ir para o Centur, o antigo Centur, para encontrar um ou outro relatório de governo, mas encontrei uns dois ou três que foram importantes, mas a documentação mesma, a documentação que me deu condições para descrever esses imigrantes foram os autos crimes, né? Os autos crimes da Chefatura de Polícia de Belém. Essa é uma documentação que está no arquivo público, né? E como eu estava pesquisando a década de 70, a partir de 77 nós vamos ter aquela grande seca no Nordeste, onde vai ter um deslocamento muito grande de populações generalizadas, se chamavam de cearenses, mas que na verdade eram de diversas províncias, inclusive do Maranhão. Encontrei muitos maranhenses nesses autos de chefatura de polícia, vez por outra se envolvendo em brigas, em bebedeiras, em farras na cidade. Eu descrevo um pouco desse dia a dia e né, dessa vida desses nordestinos aqui em Belém. No entanto, eu encontrei que muitos desses não ficaram em Belém. Eu encontrei muitos registros dos que iam para as colônias, né, para as colônias agrícolas, né, iam trabalhar no interior, né. Então, eu me deparei com uma documentação sobre isso, não usei no TCC, né, na monografia, mas encontrei muitas dessas situações. Quando eu fiz o projeto, e também eu percebi muito que era uma documentação muito farta, tinha muita coisa sobre isso, e também eu cruzei essas informações com os relatórios de governo, que eu também encontrava todo um debate, né, a nível institucionalizado sobre essas colônias e a presença desses imigrantes ou migrantes nas colônias. E foi aí que quando eu fui fazer o projeto de seleção para o mestrado, né, eu optei em descrever e falar das colônias agrícolas. Eu fiz um projeto meio que geral, assim. Eu fiz um projeto para todas as colônias agrícolas, né, para tentar entender, né, as colônias agrícolas na província toda, né? Permaneci no mesmo período, não mudei a temporalidade, sempre segunda metade do 19, né, 70 e 80, né? E aí eu fiz essa pesquisa do mestrado, né? Fui orientado pela Franciane no mestrado, professora Franciane também
me ajudou muito na construção, né, da própria narrativa desses migrantes, né? Ela já havia feito uma leitura inicial de que boa parte desses nordestinos que vinham, né, para a região, desses cearenses que vinham para a região, eles não ficavam na cidade, ela já tinha identificado isso, né? E aí eu fui procurar na documentação os reais destinos dessas pessoas. Né? Encontrei, muitos iam para as zonas de seringais, outros iam para, né, para outras para as cidades menores, outros iam para os núcleos coloniais. E então eu direcionei a minha pesquisa para os núcleos coloniais para pensar a constituição desses espaços. Mas sempre buscando um diálogo entre a ação do indivíduo e a política de Estado, né? Então, eu sempre procurei, as minhas pesquisas, elas sempre têm sempre esse viés de pensar o Estado enquanto instrumento, né, não um elemento que vai determinar a atuação dos indivíduos, mas como o Estado sempre presente, né, exercendo de alguma maneira, intervindo diretamente na vida das pessoas. E não foi diferente. Eu fiz uma dissertação pensando um espaço institucionalizado a partir de uma política pública do governo imperial para a região, né? E fiz um trabalho tentando ver as experiências das pessoas, mas pela via também dessa institucionalidade. Foi assim que eu cheguei a esse tema, ao tema do mestrado, né? Certo. Você fez um mestrado na UFPA em História Social da Amazônia, mas havia cogitado em fazer o mestrado em algum outro programa, em alguma outra universidade? Não, não, porque, veja bem, eu sempre pensei em fazer o mestrado no, em História, nunca pensei em fazer dentro da universidade, em outro programa. Até que a gente tinha já o NUMA já tinha sido implantado, o NAIA estava, né, já funcionando e atraía muitos historiadores para o NAIA, né? Mas nunca me interessou. Não sei o que foi que aconteceu, nunca me interessou. Quando eu pensei em voltar, porque eu fiquei um tempo, eu terminei a graduação mais ou menos em 2000, quando foi, eu só retornei para a universidade para fazer o mestrado em 2006. Então, nesses 6 anos, eu fiquei atuando como professor da rede pública, né? Trabalhei tanto na Secretaria de Educação do Estado, quanto na Secretaria Municipal e complementava a carga horária quando sobrava nas escolas particulares, né? Então, nesse período, eu não pensei em fazer fora, né? Até porque também eu tinha vínculo com essas instituições, né, públicas, eu digo, não, eu tenho que fazer aqui. Né? E se eu tenho que fazer aqui em Belém, eu vou fazer no PPIST, né? Então, eu sempre pensei em fazer no PPIST. Em 2006, eu resolvi voltar, eu resolvi fazer o mestrado. Quando eu terminei a graduação, eu não tinha interesse de entrar no mestrado, porque eu não estava, embora eu fosse servidor público, eu queria trabalhar na minha área, eu queria trabalhar como professor. Né? Então, mas eu não estava ainda atuando, eu até consegui um contrato no governo do Estado, né? Foi atuar como contratado, mas não era efetivo, eu precisava primeiro me efetivar para pensar em retornar para a universidade. Foi assim que eu fiz, então eu planejei a minha vida mais ou menos nesse caminho. Me efetivei, depois que eu me efetivei, né? Passou um tempo, eu digo, não, agora é hora de retornar. E tinha passado já o período probatório dentro das instituições, eu já poderia, inclusive, pedir uma licença para poder fazer a pós-graduação. E foi assim que eu fiz. Então, quando terminou o período probatório e tudo, em 2006 eu voltei para a universidade, fiz um projeto, apresentei, tive êxito na aprovação, né? E saí e pedi licença das duas instituições que eu tinha vínculo profissional, né? Me dediquei mais para fazer a pós-graduação, o mestrado. Começou em 2006. Francival, no doutorado, por que você escolheu como tema a história das práticas e representações em torno da agricultura no Brasil imperial para a sua tese? Foi um desdobramento do mestrado? Como foi este percurso? Aí já teve outra,
já teve interferências externas, digamos assim, né? Foi muito interessante, porque quando eu estava fazendo o mestrado, mais ou menos em 2007, teve um evento na Universidade Federal Fluminense, né? Eu tive, eu tive um projeto aprovado nesse evento, era um evento grande na instituição, lá no Rio de Janeiro, e fui apresentar esse evento, né? Na época, quem era coordenadora do programa era a professora Magda, né? E a professora Magda nos ajudou, inclusive, auxiliando com recursos de passagem e tudo, né? Então foi muito bom. Às vezes a gente faz determinados movimentos na vida das pessoas e a gente pensa que passa despercebido, né? Mas eu sou muito grato por essa iniciativa que ela deu, porque foi nessa visita ao Rio de Janeiro, e aí eu apresentei um trabalho num grupo de pesquisa de história rural do Rio de Janeiro, lá da Universidade Federal Fluminense, né? E foi lá que entrei em contato com algumas pessoas do grupo, né? A coordenadora, na época, que era a professora Márcia Mota, né? Os seus orientandos, que é um conjunto de pesquisadores, orientandos de mestrado e doutorado, né? E ali, e eu era a único do grupo, eu fui muito bem acolhido pelo grupo, porque, veja só, eu era o único que pesquisava a Amazônia naquele momento, naquele grupo, né, de rural, né? E para eles era muito importante a região, para eles discutirem a região, inclusive para eles, né, darem uma dimensão maior para as pesquisas, né? Tinha muita gente do sul, do sudeste, né, principalmente do sul, discutindo fronteira sul do Brasil, tudo. Paraná, tinha muita gente do Paraná também, discutindo fronteira. Mas para o norte não tinha ninguém, né? Então eu cheguei, eu fui muito bem acolhido, porque era, digamos assim, a primeira pessoa e tudo, né? E me preparei muito bem, praticamente decorei a minha apresentação para mim não gaguejar em nenhum momento, né? Porque você estava em terras estranhas, né? Espaço dos outros, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente vai falar. E ali eu fiquei muito à vontade, embora tivesse me preparado muito bem, fiz uma boa apresentação, o pessoal gostou muito e fui muito bem acolhido. Mas ali também eu passei a ter contato com as pessoas e comecei a me apropriar de algumas leituras que a gente não fazia aqui, mas que eles faziam lá, né? Às vezes a gente até fazia aqui, mas não dava a mesma dimensão do que eles dão, né? Então, isso acabou me aproximando da discussão da agricultura, né? Porque lá tinha uma linha de pesquisa muito forte sobre a história social da agricultura, né? Que era justamente pensar a agricultura para além de uma atividade econômica, quer dizer, pensar a agricultura como um instrumento civilizatório, como um discurso construído principalmente pelos órgãos de governo, pelos órgãos de Estado, como elemento para modernizar as populações, né, consideradas silvícolas, selvagens e tal. Então era um debate que para mim era importante, para pensar, inclusive, esses colonos, esses pequenos plantadores, esses lavradores. E por que o governo recriminava tanto essa população? Né? E lá eu me apropriei dessa literatura e foi muito importante, porque foi a partir daí que eu comecei a pensar meu projeto de tese. Então, eu saí de lá sabendo muito mais do que eu queria do mestrado, mas também dizendo, eu posso continuar isso num projeto maior. Né? Então, quando eu retornei, eu já incorporei essas leituras na minha própria dissertação, né? E aí depois eu me preparei para fazer o projeto. Quando eu pensei o projeto, eu não pensei para outro local, eu pensei para lá. Eu digo, eu tenho que fazer lá, eu tenho que ir para lá e estudar mais e aprender mais com esse pessoal. Foi um pouco isso que aconteceu, né? Francivaldo, como foi a sua experiência em Portugal quando da realização do seu estágio de pós-doutorado na Universidade Nova de Lisboa? Conta um pouco para nós. A experiência em Portugal é sempre muito bom, né? Em todos os sentidos, né? É sempre uma experiência maravilhosa, né? Então, foi muito positivo do ponto de vista do que eu vi, né? E do que eu aprendi. Então, foi muito legal, assim. Foi uma experiência muito boa de conhecer, né? Os espaços, os lugares, as obras, né? Toda uma
né? Tem toda uma história, né, da arquitetura presente, né, na cidade. Eu fiquei em Lisboa boa parte do tempo, eu andei um pouco pela Europa, mas fiquei mais tempo em Lisboa. Então foi uma experiência muito boa nesse aspecto. Mas do ponto de vista acadêmico, que é o que nos interessa aqui, né? Do ponto de vista acadêmico, eu fui para um centro vinculado à sociologia rural, era um centro especializado que congregava pesquisadores da área rural, né? Eu fui para Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, e fiz no SESNOVA, que é o Centro de Sociologia da Universidade Nova de Lisboa. E esse centro, como ele congrega, ele é meio que um centro interdisciplinar, ele congrega tanto pesquisadores da história quanto da sociologia, né? Foi muito importante essa experiência de conviver no centro com esses outros profissionais, principalmente da sociologia rural, né? O meu supervisor, que foi o professor Rui Santos, colaborou muito com essa minha estadia lá, do ponto de vista de me apresentar, né, um conjunto de professores, o próprio funcionamento do centro, né? Eu tive a possibilidade de ministrar disciplinas pelo centro, né? Uma disciplina eu ministrei sozinho, e a outra eu ministrei com o meu supervisor. Tive possibilidade também de apresentar os trabalhos em eventos acadêmicos, né, locais, né, da própria universidade, né? E no final eu produzi um artigo que foi publicado na revista de História Agrária da Espanha, né? E esse artigo ele foi muito importante porque ele foi uma síntese de uma discussão que eu já tava com ela na cabeça, né, desde da tese, que era justamente pensar as dimensões de propriedade ou concepções de propriedade nos dois principais programas de colonização da Amazônia do século XIX, que era os núcleos coloniais e os aldeamentos, né? Então, com a concepção de propriedade para cada um desses espaços. Mas lá eu incorporei uma discussão que às vezes a gente não se atenta, e o pessoal da sociologia, eles trabalham muito com isso, mas que foi muito importante, que são as categorizações, né? Então lá eu me apropriei da ideia de que é importante, nessa discussão da dimensão da propriedade, a gente categorizar os indivíduos por fases de consolidação do direito de propriedade, né? Então, se para o colono, né, se para o imigrante ele precisava, né, de sair do status de imigrantes para se tornar proprietário, ele passava por algumas categorias aí nesse intervalo, né? Então ele passava primeiro às vezes por ser um sitiante, às vezes por ser um colono, né? Depois por ser um lavrador, até ele adquirir o direito pleno de propriedade, né? E isso também eu acabei incorporando nesse trabalho final. Eu acho que deu uma dimensão, digamos assim, mais consolidada para as observações que eu tinha até aquele momento. Então, foi uma experiência nesse sentido muito boa, de um trabalho mais multidisciplinar, interdisciplinar, e dialogando com as outras áreas do conhecimento. Francival, me parece, e para outras pessoas também, que a escolha do tema de uma história do mundo rural tem a ver com um pouco da sua história de família, né? Você vem do mundo rural e isso talvez seja uma das razões para você escolher o tema dos migrantes, da colonização do mundo rural. Mas, além do interesse pela história do mundo rural, das suas práticas, representações, que você tem estudado ao longo de sua dissertação, de sua tese, no seu pós-doc, você tem estudado e publicado em artigos e livros, você também tem tido bastante interesse, tem escrito sobre isso, tem publicado sobre isso também, sobre o ensino de história, né?
Então, que tem a ver também com a sua trajetória como professor, tanto na universidade, como antes, na SEDUC, na CEMED, eu acho que também como educador de rua. Então, fale um pouco para nós sobre o ensino de história. Como é que surgiu esse interesse em, para além de ser professor, de pensar e escrever sobre o ensino de história? Uhum. Comenta um pouquinho conosco sobre isso. Como chegamos ao ensino de história, né? Embora hoje a gente faça, eu procuro construir e caminhar nesses dois caminhos, que é o caminho dessa história mais dos eventos históricos mesmo, pesquisando o século XIX e tal, né? Tanto é que meu projeto do CNPq é nessa área, né? Mas também não perdendo de vista a dimensão das pesquisas na área do ensino, pensando no ensino de história e etc. Onde eu procuro mais envolver os estudos, os projetos mais de extensão e os projetos de ensino mesmo, né? Então, eu procuro fazer essa divisão. É claro, eu atribuo muito essa trajetória do campo da pesquisa mais para a minha trajetória de vida. Eu acho que, embora isso nunca tivesse na minha cabeça de dizer assim, eu vou fazer isso por conta, né, dessa experiência de vida da família e tudo, mas né, não intencionalmente a gente acaba fazendo isso. Então, eu acredito muito que essa pesquisa sobre o mundo rural é um pouco também para, né, para dar conta, né, dessa trajetória de vida. Contando a trajetória da gente pela vida dos outros, né? Então, é um pouco nesse sentido. Embora eu tenha ainda muita vontade de escrever sobre e falar sobre a minha região, né? Por incrível que pareça, eu agora terminei um artigo sobre eu digo, eu preciso escrever alguma coisa sobre essa região lá do Vale do Rio Pindaré. Porque foi a região, né, onde a gente nasceu e se criou e tudo. Eu digo, preciso escrever alguma coisa. Aí surgiu essa coisa da pandemia, e eu digo, pode ser que eu vá nessa coisa da pandemia, e morra na pandemia e não escreva nada. Então eu acabei me adiantando, no meio da pandemia, sentei e fiz um texto, mandei para a revista Clio, lá acho que é de Pernambuco, né, da Universidade Federal Universidade Federal de Pernambuco, né? E foi aprovado. Eu vou precisar fazer algumas modificações, mas foi aprovado. E é onde eu falo sobre o Vale do Rio, falo sobre um engenho central, que é o engenho central de Pindaré, né? Que é justamente o engenho que depois, porque essa cidade onde eu nasci, que é Santa Inês, ela surge de uma vila de plantadores de cana, né? Então, que era justamente para abastecer esse engenho central, que foi implantado em 1877, 78. Né? Então, eu conto essa trajetória de implantação do engenho até a sua desativação na primeira década do século XX. Então, ficou um texto bem, bem bonito. Eu digo, não, tá ótimo, se eu morrer, fica aqui assim, para não dizer que ele é um historiador de todos os lugares, mas nunca fala do lugar dele. Então, eu acabei deixando esse texto lá. Deve estar saindo publicado na próxima edição da revista, que é uma edição sobre, inclusive, discussão sobre terras e tal. O ensino, ele entra justamente quando eu ingresso na universidade pelo campo de Cametá, mas depois eu vou para Ananindeua, né? E eu chego em Ananindeua por um convite que a professora Edilza me fez, e eu sou muito grato à professora Edilza por conta disso. Eu estava chegando de um pós-doutorado, né? Estava chegando do pós-doutorado e ia retornar para Cametá, né? E ela estava num processo de implantação do campus ainda, iniciando o processo de implantação do campus. E aí ela soube do meu retorno, me chamou para uma reunião, nós conversamos, ela disse que me fez um convite para ir para o campus de Ananindeua para ajudá-la na implantação dos cursos e tudo, né? Então fui para lá e nesse processo de implantação dos cursos surgiu a demanda de nós implantarmos o curso de um mestrado profissional, né? Em ensino de história, que é esse mestrado em rede, né?
Então, a necessidade de implantar o mestrado acabou nos levando depois à implantação do curso de História de Ananindeua, para você ver como é que as coisas uma vão puxando a outra. E nesse processo de implantação do curso, nós precisávamos redigir a proposta, né? Eu tinha, eu tinha leitura sobre isso, mas não tinha tanta, né, tanta leitura assim. E aí, para construir a proposta, para escrever a proposta, eu tive que fazer um conjunto de leituras sobre o ensino de história, me apropriar mais disso e tal. E à medida que a gente vai lendo, eu fui gostando das ideias, dos autores e tudo, e comecei, então, a ajudar na elaboração. Nós elaboramos a proposta, foi exitosa, hoje o programa está aí funcionando e etc. A gente está formando os professores, isso é muito bom. E a partir daí eu digo, mas eu não posso ser um professor de um programa que eu não pesquiso sobre isso e nem escreva sobre, né? Então eu acabei colocando meu nome, né? Embora eu tivesse uma boa produção, né, de artigos acadêmicos e tal, então eu tivesse uma boa produção, a minha produção era muito não era na área do ensino, né? Então eu digo, não, mas para mim ter autoridade aqui, pelo menos para discutir na reunião, eu tenho que começar pelo menos a escrever alguma coisa sobre, né? Senão eu vou ficar uma pessoa desacreditada nisso. E aí eu comecei, então, a escrever, a estudar, a ler sobre o ensino de história, né? E hoje eu divido a minha vida, digamos assim, de trabalho, de pesquisa e escrita entre essa parte mais historiográfica e a parte mais do ensino de história, né? Então foi assim que o ensino de história acabou entrando nessa minha trajetória, né? Hoje eu venho desenvolvendo pesquisas no ensino, principalmente tentando compreender os sentidos de ser professor, né, principalmente na rede de ensino do município de Ananindeua, né, porque eu sou presidente do Fórum Municipal de Educação daqui de Ananindeua, e eu comecei a me interessar um pouco por né, esse sentido de ser professor de história. O que é ser professor, né? O que as pessoas se sentem ao ser professor? Quais são as responsabilidades que elas carregam sobre si, né? O que a história, né, enquanto área de aprendizagem, o que de responsabilidade essa pessoa sente ao trabalhar com uma disciplina dessa, né? Então, isso aí acabou me levando a desenvolver uma pesquisa. Hoje eu estou trabalhando com essa coisa né, dos sentidos da história para os professores da rede municipal, né? E, por hora, quando tem tempo vago também, a gente fica trabalhando com a produção de materiais didáticos, né, para colaborar também com a atuação dos professores da rede pública municipal, né? Normalmente, quando ministro disciplinas na graduação, no curso principalmente de Ananindeua, que é quando eu sempre associo a atividade final das nossas disciplinas com uma geração de algum produto que a gente possa construir, seja para a atuação do professor, para a prática docente, seja para ser utilizado no ambiente da escola. Então, eu procuro sempre fazer isso, porque, né, é uma forma também da gente dar um retorno a nível de material para a sociedade, principalmente para a escola, né? Para a escola, para os professores. Francivaldo, falando sobre escrever, você que é um historiador bastante produtivo, já foi perguntado aqui, falado disso aqui nos comentários, né? Como você consegue ser tão produtivo. Então, pensando na sua produção historiográfica, na escrita, na pesquisa, você tem algum método ou ritual de pesquisa, de escrita? Como você escreve? Fala um pouco para nós. Não tenho grandes. Eu tenho facilidade para escrever. Eu acho que isso já ajuda bastante, né? E vai dependendo muito do tema que eu estou trabalhando, né? Então, se eu estou trabalhando com um tema mais vinculado à historiografia, trabalhando com um evento, né? Normalmente eu escolho um conjunto documental, separo esse conjunto de documentos que eu vou utilizar, separo um conjunto de livros ou de autores que eu vou trabalhar e buscar dialogar com eles, né? E construo
a partir de olhar os livros, olhar a documentação, eu construo um roteiro, né? Um roteiro do que eu vou trabalhar com cada tema, eu vou trabalhar em cada tema, né? Então, eu divido normalmente em tópicos, né? E aí, depois que eu termino de dividir o texto em tópicos muito curtos, né? Eu olho de novo para o documento e para as leituras. E aí eu faço um crivo disso. Retiro algumas coisas que não servem naquele momento, e tanto de livro quanto de documentação. Né? Então eu começo a escrever, né, buscando as informações da fonte com a discussão da historiografia, né, o debate historiográfico. Né? E procurando, claro, colocar as minhas impressões sobre, né? Sendo que nessa primeira construção do texto, eu faço muito a partir dos textos já dos autores, e muito a partir da documentação. Só numa segunda leitura, numa segunda escrita, aí sim é que eu vou, digamos assim, colocar as minhas reflexões, né? Então eu deixo mais ou menos 50% do texto das reflexões de leitura e documento, e as outras 50% sou eu que faço, né, a partir das observações que eu tive, das leituras e da documentação, e aí eu vou colocando as minhas impressões sobre isso. Tem dado certo, né? Eu tenho conseguido fazer uma boa produção, né? É assim que eu produzo sozinho, né? Mas eu acho que eu acho que o momento agora é da gente produzir mais coletivamente, né? Então, produzir mais coletivamente. Então, os últimos trabalhos, principalmente que eu tenho feito, eu tenho organizado muito livro com colegas, tá certo? Então, a gente tem sempre dividido a organização, né? Então, eu acho que também é uma atividade importante. Eu tenho ainda muita dificuldade para escrever artigos conjuntos, né? Então, eu tenho muita dificuldade ainda, porque nesse ponto eu sou muito, como é que eu diria? Eu sou muito, eu sou muito individualista nesse aspecto. Então, às vezes eu faço muita coisa do trabalho, e às vezes eu não deixo muito espaço para outra. Mas isso eu acho que é um processo de aprendizado. Eu acho que com o tempo a gente vai, né, aprendendo a ouvir um pouco mais, ou pelo menos ler um pouco mais do que o outro tá escrevendo. Né? Talvez por isso explique muito, porque a minha produção ela é muito... Se a gente for olhar os artigos, são poucos os artigos que eu faço em coautoria, ou tenho outras pessoas comigo. Sempre eu faço os artigos sozinho, porque eu tenho essa dificuldade. Mas com o tempo eu acho que vai ser importante fazer conjuntamente. Francivaldo, agora um momento que eu acho que é muito esperado em nosso programa. Quero lhe fazer algumas perguntas breves com respostas breves. Perguntas diretas com respostas diretas. Com alguma adaptação, quero lhe fazer perguntas do questionário respondido por Proust, utilizado por Bernard Pivot e também por James Lipton. Então, farei perguntas breves e diretas para respostas breves e diretas. Qual sua palavra preferida? História. A palavra que menos gosta? Traição. Qual o seu som ou barulho que gosta? Música. E O qualquer som tipo de ou, música. Sempre gosto. o som ou barulho que menos gosta ou detesta? Campainha de casa, quando toca. Qual o seu palavrão predileto? Olha, eu não sou muito de chamar palavrão. Dificilmente, dificilmente eu chamo palavrão. Às vezes eu chamo mais palavrão nas mensagens de WhatsApp do que assim, né? Mas um palavrão, puta que pariu, eu acho que é o que eu de vez em quando eu utilizo. Ou filha da puta também, né? FDP. Para Com quem não todas as usa muito licenças, me palavrão, desculpa, você já peço tem dois desculpas de novo. prediletos. O que o deixa animado?
Música, dançar. Eu gosto de dança. O que o repugna? É o quê? O que o repugna? Olha, eu sou uma pessoa muito tolerante nessas coisas. O que me repugna, olha, né, agora me foge um pouco talvez tá em fila de esperando alguma coisa, isso eu não gosto. Qual a profissão que gostaria de exercer se não fosse professor e historiador? Qual é a profissão? Que gostaria de exercer se não fosse professor e historiador? Ah, eu acho que eu teria um talento para ser administrador. Qual a, Administração. certo, qual a profissão que não gostaria de exercer jamais? Vendedor. Por Vendedor. isso que também, talvez isso explique a minha saída de Santa Inês, porque era o que nos esperava era ser vendedor. Uma E você atividade que foi eu não vendedor lá, não foi? fui, mas não foi uma coisa que eu nunca gostei. Nunca gostei. É. Se você pudesse reencontrar alguém que já partiu, quem seria e o que lhe diria? Ah, eu queria reencontrar o meu pai, né? Já falecido, né? Dizer que ele faz muita falta aqui para nós. Muita falta mesmo. Francivaldo, já nas últimas perguntas, já encerrando, faltam 10 minutos para terminarmos o nosso segundo bloco. Então, vou pedir para que você seja breve nesta resposta. O que você diria aos jovens professores e historiadores, inclusive aos que estão sendo formados? Eu só tô só avisar que eu tô com 2 livros aqui também, se você quiser sortear depois, tá? No Vamos sortear. final. Tá, tem 2 livros aqui, que é esse daqui, Paisagens conta a história. Eu acho que foi o último livro que eu organizei com o professor Ketley, e esse aqui é Terras de Colonização, que é o que você falou ainda. Bem, o que eu diria para os professores em formação e os professores formados, não é isso? Professores em formação, professores de história em formação, né? Eu diria que eles têm uma responsabilidade muito grande, né? A responsabilidade de buscarem sempre uma formação com 2 elementos importantes, que é a qualidade, né? Quer dizer, só formarem professores com qualidade, que significa dizer que tem que ser professores críticos, tem que ser professores, né, conhecedores da história, mas, acima de tudo, tem que ser professores que gostem daquilo que faz, né? Que ser professor, ele não é que seja vocação, mas ser professor, ele exige, né, um talento e uma especificidade de lidar com as pessoas, né, própria da atividade docente. Então, as pessoas têm que se descobrir isso, e a graduação e a formação da graduação é um bom espaço para se adquirir. Então, aproveite esse momento de formação para buscar essa questão de uma formação de qualidade. E o segundo é que sejam profissionais responsáveis com a sociedade em que vocês atuam, né? Ser profissionais com a responsabilidade que atua, né, é você buscar ser um professor, né, que reflita com o seu aluno e faça o seu aluno, né, aquilo que hoje no ensino de história falam muito da consciência histórica, mas faça com que o aluno tenha consciência do seu papel na sociedade. Eu acho que essa é uma tarefa do professor. Então, esse processo de formação do docente é também um momento para se apropriar desse aspecto de responsabilidade com a profissão.
Os professores que estão em atuação, eu quero sempre dizer o seguinte, que nunca é tarde para aprender, né? Então, eu acho que esse também é um grande milagre da docência. É a gente sempre achar que nós vamos precisar cada vez mais nos apropriarmos, buscarmos novos conhecimentos, estarmos em um permanente processo de formação, né? Então, e outra, nunca desanime, por mais dificuldades que a gente possa encontrar, principalmente no que se refere, né, à discussão de formação, né? Você acha tem muita dificuldade para buscar uma formação, ou às vezes sair da escola para fazer um curso de pós-graduação, né? Nunca desista disso, né? Sempre lute para que você possa construir cada vez mais uma formação qualificada, e a formação qualificada perpassa por essa formação permanente do professor, né? Então, você está atuando na rede pública, na rede privada, né? Mas nunca perca a dimensão da importância da formação do professor. Ok, vamos fazer agora o sorteio dos 2 livros ofertados pelo professor Francivaldo. E desde já agradecemos ao professor Francivaldo pela oferta desses 2 livros maravilhosos para fazer agora o sorteio. Então, presta bem atenção, as 2 primeiras pessoas a responder corretamente a pergunta ganharão cada uma um livro, correto? Então, vamos lá para a pergunta. Em que universidade o professor Francivaldo fez o curso de doutorado? As 2 primeiras respostas corretas, cada uma vai receber um livro. Em que universidade o professor Francivaldo... Aqui nós temos o Rodrigo Caetano e o Arley, já temos as 2 primeiras respostas, o Luan e o Rodrigo Caetano. Não, o Luan respondeu errado, o Rodrigo respondeu certo. Então, os 2 Rodrigos responderam. Rodrigo Caetano e Rodrigo Silva responderam corretamente, que foi a Universidade Federal Fluminense, UF. Responderam que tinha sido, o Luan foi o segundo a responder, mas respondeu o FRJ, que não é a universidade onde o nosso amigo fez o doutorado. Depois nós combinaremos pelo direct ou por outro canal com Rodrigo Caetano e Rodrigo Silva, né, a entrega dos 2 livros, um para cada, porque os livros estão com o professor Francivaldo, então vamos ter que aguardar um pouco, porque estamos em momento de pandemia. Mas vocês vão receber os livros. Agora, Não receber. Exatamente, né? Não é de imediata a entrega. Agora, professor Francivaldo, antes que encerre, eu peço suas palavras finais, caso queira fazer. Você tem 2 minutinhos para as palavras finais. Ótimo. Eu só quero agradecer, né? Agradecer a você por essa oportunidade de a gente estar aqui conversando de forma muito franca, muito coração aberto, muito emocionado, porque acabei recuperando alguns elementos da nossa trajetória de vida, então isso nos traz um momento de emoção, mas ao mesmo tempo de muita felicidade e satisfação. Muito obrigado por ter proporcionado esse momento. As pessoas que nos acompanharam também, muito obrigado por ter nos ouvido, nos assistido, né? Vi aqui vários alunos, alguns alunos nossos, alguns colegas que trabalham conosco, né? Eu acho que a nossa disciplina, embora ela seja uma disciplina, né, que às vezes a gente redireciona ao passado, né, o tempo todo a gente está preocupado com o passado, né, ela é uma disciplina muito humana do ponto de vista dos sentimentos, né, do tempo presente. Então, eu acho que, nesse sentido, eu queria me congratular com todos os meus alunos, né? Sou muito grato também por eles existirem, né? Agradecer também a todos os colegas, professores que também passaram na minha trajetória de vida, seja como aluno, depois seja como professor, tantos professores da rede pública, estadual, municipal, particular, né, professores da universidade, do campus de Cametá, que eu
Eu comecei minha trajetória na universidade, também no campus de Ananindeua agora, né? Agradecimento também a todas essas pessoas, né? Tive a oportunidade de dar aula em outras universidades particulares também, né? Então, construí muitas amizades, a gente constrói muitos parceiros de trabalho, de conversa e de diálogo. Então, eu acho que a gente oferece um pouco essa nossa trajetória também em homenagem a essas pessoas de agradecimento. E a minha família, né? A gente não pode esquecer posso esquecer da minha família, principalmente a minha mãe, né? Eu devo toda a minha carreira acadêmica, a minha carreira de estudante do ensino fundamental todo, eu devo a ela porque ela sempre se empenhou, foi uma pessoa muito dedicada, né? E mesmo mesmo tendo que tirar, e às vezes de questões de casa, ela tirava para pagar a escola, porque ela entendia que aquilo era importante para mim, né? E então tudo que eu tenho hoje eu devo muito ao trabalho, à dedicação, né? E ao compromisso dela nessa relação com o ensino. Então, tudo que eu posso, eu sempre procuro homenageá-la, né? E aproveito esse programa também para homenageá-la, porque, né, ela é muito importante na minha trajetória de vida como professor hoje, né? Ok. E muito obrigado, viu, Maia? Muito obrigado pela forma atenciosa, pela forma, né, companheira, como foi recebido aqui, e como eu sempre sou recebido por você, pela sua família, né? A professora Cidiana é uma pessoa muito querida, gosto demais da professora Cidiana, né? E você também é uma pessoa muito querida, né? Então, parabéns pelo programa, né? Eu acredito que todos que saem daqui saem com esse sentimento que eu estou saindo, né? É um sentimento de muita felicidade e satisfação. Um grande abraço, viu? Obrigado, Francivaldo, pelas suas palavras de carinho e de incentivo. Te agradeço muito. Amigas e amigos argonautas, por hoje é só. Deixando vocês na companhia das palavras da grande escritora romancista Clarice Lispector, abre aspas. Que ninguém se engane, só se consegue a simplicidade através de muito trabalho. Fecha aspas. Agradeço a participação de vocês e de nosso convidado, o professor Francivaldo Nunes. Boas noites, tudo de bom e de bem, e até a próxima quinta.